Boa noite a todos, meus amigos, meus queridos devotos do Senhor Krishna, amigos de Krishna. Estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar do tema da transcendência. E hoje estamos fazendo o cumprimento de um sacrifício de ler o Bhagavata, ler todos os versos do Bhagavata, né? Então, já estamos um pouco adiantado nesse nosso estudo, né? Nesse nosso tratado, nesse nosso desejo de ler todo o Bhagavata, né? E já estamos no canto 2, né? E hoje é o último capítulo do canto 2. Hoje é o capítulo 10 do canto 2. Aí nesse capítulo, Shukadeva Goswami, ele trata sobre os temas abordados do Srimad Bhagavatam, né? O Srimad Bhagavatam aborda 10 temas. Então ele vai falar, vai citar esses temas e também vai fazer uma descrição de uma explicação desses 10 temas e vai tratar também da criação de uma forma mais detalhada. Então, um dos temas do Bhagavatam, né, é a descrição da criação, né? Que os seres humanos, eles querem saber a sua origem, de onde eles vieram, como tudo isso surgiu, né? O animal não, mas o ser humano, ele tenta entender essa sua realidade. Então, nós temos a previsão de fazer essa leitura durante 1 hora, né? Todo domingo, nesse horário, 7 horas, às vezes um pouquinho mais tarde, mas 7 horas, no máximo 8 horas. E vamos começar cantando um pouquinho, né? E depois vamos ler o Srimad Bhagavatam. Temos que começar rápido, porque senão não vai dar tempo, porque esse capítulo tem 50 versos. Então, se a gente não se apressar, e são muito técnicos, né? São versos muito técnicos que falam da criação, né? A criação não é uma coisa muito fácil de explicar e nem de entender. Não é fácil, é bastante complexa. E principalmente porque existem dois pontos de vista da criação, que é a criação espiritual e a criação material. Isso também vai ser explicado aqui nessa parte, né? Então os cientistas tentam entender a criação do ponto de vista material. E o Bhagavatam aqui está explicando do ponto de vista espiritual. E também ele dá uma explicaçãozinha do ponto de vista material, né? Mas os cientistas só querem saber a fórmula material da criação, né? Então não é muito fácil de entender. Isso contradiz até alguns pensamentos retilíneos da ciência, né? Então, ok, vamos lá. Então vamos cantar um pouquinho. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Yashodanandanam Braja Janaranjana, Yasodanandanam Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada,
Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Shila Prabhupada Ki Jai. Sankirtana Jagya Ki Jai. Todas as glórias aos devotos gelidos. Hare Krishna. Então, gente, vamos fazer uma oração, né? Padrão, antes de recitar o Srimad Bhagavatam. 2 orações. Primeira é Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A tradução desse mantra é mais ou menos assim. Ofereço minhas respeitosas reverências a todo penetrante personalidade de Deus, o Filho de Vasudeva. Essa é a tradução desse mantra. Aí tem uma outra oração que se recomenda antes de fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirae. Então, essa oração, a tradução também é mais ou menos essa. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosa reverência à personalidade de Deus Narayana, a Naranaraya Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Shila Vyasadeva, o compositor, e a Shila Prabhupada, né, acrescentando que foi o tradutor e propagador. Jaya, Hare Krishna. Então vamos ler o verso 1. Então o nome desse capítulo é Bhagavan. O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Verso 1. Shukadeva Goswami disse, no Srimad Bhagavatam há 10 divisões elucidativas que tratam do seguinte. Aí começa. A criação do universo. Então, o Bhagavatam, ele dá a sua versão sobre a criação do universo, para que nós possamos entender, né? A subcriação, porque a criação original é pela personalidade de Deus. A subcriação é por Brahma, né? O primeiro ser vivo do universo. Os sistemas planetários. Então, ele faz uma descrição dos planetas inferiores, intermediários, superiores. A proteção dada pelo Senhor. Então, em todas as encarnações do Senhor, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chadushkritam, o Senhor vem para destruir os demônios e proteger os devotos, dar prazer aos devotos, satisfazer os devotos. Então, nas descrições das encarnações do Senhor, tem essa proteção do Senhor. O impulso criador, né? Então, esse impulso criador é o Senhor, logo no começo da criação, ele se divide em três modalidades: bondade, paixão e ignorância. Então, bondade, o seu Vishnu, paixão é o seu Brahma e o seu Shiva é o destruidor do universo. Então, esse impulso criador é Brahma. Brahma é o criador da natureza. Então, se descreve isso também no Bhagavatam. A mudança dos manos. Então, ele fala um pouco sobre o tempo, né? O tempo do universo. O tempo do universo são os diferentes eras, né? E cada mudança de mano desce, aí ocasiona uma nova era, né? Então, está descrito isso aí. Vai ser descrito mais em pormenores, mas basicamente é isso aí. A ciência de Deus, ou seja, compreender a Deus cientificamente. Então, ele vai ter a posição impersonalista, a posição personalista, vai explicar o niilismo, né? Então, o Bhagavatam vai falar todas as teorias que existem sobre Deus e dar a sua conclusão, logicamente, né? A volta ao Supremo. Então, mostra também o Bhagavatam o caminho de Bhakti, que é o caminho que vai ajudar toda a entidade viva a voltar ao lar, voltar ao Supremo. A liberação, né? Então, a liberação, ele está falando da liberação impessoal, né? Que os salvacionistas, aquelas pessoas que estão procurando se salvar.
Então, esse aí vai ser tratado no Bhagavata. Os salvacionistas, os impersonalistas, né? Não é a volta ao Supremo, a liberação é um pouco diferente, que eles querem se fundir no Brahman. E o sumo bono, que é a essência de todo conhecimento espiritual, que é Krishna, né? Este é o sumo bono, que está no 10º canto, né? Suas atividades, seus passatempos, suas lilas, suas formas de amor, né? Sua reciprocidade com os devotos. Então, tudo isso é o sumo bono, que é o néctar que está lá no 10º canto. Agora vamos ao verso 2. Ele vai explicar agora esses versos. Shukadeva Goswami. Para deixar isolada a transcendência do sumo bono, os sintomas do restante são descritos, às vezes, por inferências védicas. Inferências védicas. Então, às vezes, como ele diz aqui, os sintomas do restante, então, dos semideuses e através de outros elementos que não estão assim agregados à transcendência e aos sumo bônus, eles ficam restritos a inferências védicas, né? São descritos também nas inferências védicas. Algumas vezes por explicações diretas e outras vezes por explicações resumidas dadas pelos grandes sábios. Então aqui ele está dizendo como foi que foi formado o conhecimento do Srimad Bhagavatam, né? Então, verso 3. A criação elementar dos 16 itens materiais, a saber, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e céu, som, né? Forma, sabor, cheiro, tato e os olhos, os ouvidos, nariz, língua, pele e mente é conhecida como sarga, ao passo que a subsequente interação resultante dos modos da natureza material chama-se visarga. Então, esses elementos grosseiros, né, eles são o sarga, né? E a interação, ou seja, as atividades, né, dos modos da natureza com eles são chamados de visarga, né? A interação desses elementos com os modos da natureza, a interação do sarga com os modos da natureza, aí chama-se visarga. Okay. Porque os modos da natureza que vai impulsionar os sentidos e os outros a desejar diferentes atividades, né? Então vamos lá. Verso 5. A criação de Deus descreve as encarnações da personalidade de Deus. A ciência de Deus descreve as encarnações da personalidade de Deus e suas diferentes atividades, juntamente com as atividades de seus grandes devotos. Aí ele está explicando aí, né, a ciência de Deus. O que é a ciência de Deus? É compreender as encarnações de Deus e os relacionamentos de seus devotos com eles e as atividades de seus devotos. Essa é a ciência de Deus. Verso 6. A imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada, no repouso místico de Mahavishnu, chama-se o término da criação cósmica. Liberação é a situação permanente da entidade viva, depois que ela abandona os mutáveis corpos grosseiros e sutil. Aí ele está descrevendo o que é liberação. Ele estava falando lá, vamos falar sobre liberação. Então, liberação é quando a entidade viva já não se encontra sob o domínio da natureza material. Aí ela está liberada. Ela não é forçada mais a reencarnar dentro desse mundo material. Mas aí tudo isso vai ser explicado mais pormenorizadamente. A pessoa suprema que é celebrada como o Senhor Supremo ou a alma suprema é a fonte suprema da manifestação cósmica, bem como seu reservatório e seu término.
assim ele é o manancial supremo, a verdade absoluta. Então, Krishna, tanto ele termina toda a criação, recolhe toda a criação em seu corpo, como depois do seu corpo expande toda a criação. Né? A pessoa individual que possui diferentes instrumentos dos sentidos chama-se a pessoa Adhyatma. Então, Adhyatma é a alma. Né? E a deidade individual controladora dos sentidos chama-se Adidaivica. Então, os semideuses, eles são os controladores dos sentidos. Eles é que dão poder, né, para controlar os sentidos. A corporificação vista nos globos oculares chama-se a pessoa adibáltica. Então, a adibáltica é o que você manifesta, né? É a natureza, né? A natureza adibáltica, né? É a natureza. Então, a adiátmica, o eu, a didáivica, os semideuses, e a adibáltica é a natureza, é o que você está vendo ali, certo? Vamos lá. Verso 5. Todos os 3 fases supracitadas que caracterizam as diferentes entidades vivas, ou seja, a adiátmica, a adibáltica e a didáivica, né? Na ausência de uma, não se entende a outra, mas o Senhor Supremo, que vê cada uma delas como refúgio do refúgio, é independente de todos e, portanto, ele é o refúgio supremo. Ok? Então, tudo se refugia em Krishna. E a entidade viva, ela se refugia no corpo material, que o corpo material se refugia controlado pelos semideuses, né? Mas todos se refugiam em Krishna, em última análise. Então, isso é o que está falando nesse verso. Após separar os diferentes universos, a gigantesca forma universal do Senhor Mahavishnu, que saiu do oceano causal, o lugar do aparecimento do primeiro Purusha Avatara, entrou em cada um dos universos separados, desejando deitar-se na água que era uma criação transcendental, Garbhodaka. Então, aí ele está descrevendo o segundo passo da criação. Primeiramente, o Senhor, como Karana Dakasha e Vishnu, expandiu do seu corpo vários universos, saindo de seus poros. Depois ele entrou em cada um desses universos como Garbhodakasha e Vishnu e deitou-se no oceano Garbha, que é um oceano transcendental que tem embaixo de cada universo. Verso 11. Essa pessoa suprema não é impessoal. Não é impessoal. O Bhagavad está falando diretamente. E, portanto, é claramente uma Nara, uma pessoa. A palavra Nara quer dizer pessoa. Então, o Senhor Supremo é uma pessoa. Por conseguinte, a água transcendental criada pelo Nara Supremo é conhecido como Nara. Assim como tem Vasudeva, que é o pai de Krishna, e Vasudeva, que é Krishna, o filho de Vasudeva, então também tem Nara e Nara. Então, a Nara somos nós, as entidades vivas, e Nara é nosso pai Krishna. E porque se deita naquela água, ele é conhecido como Narayana, né? O refúgio de todos os Naras. Todos os Naras. Né? Então, Narayana. Yana quer dizer refúgio, né? Ayana quer dizer refúgio. E Nara é entidade viva, o refúgio de todas as entidades vivas, que é o oceano Karana Dakasha, Karana. E o Senhor Supremo deita nesse oceano e recebe todas as entidades vivas. Então, ele é Narayana. Deve-se saber definitivamente que todos os ingredientes, atividades, tempo e modos materiais e as entidades vivas que se destinam a desfrutar
todos eles só existem por sua misericórdia, e tão logo ele deixe de se preocupar com elas, tudo se torna inexistente. Haribo. Então é isso. Krishna, ele por sua misericórdia, ele manifesta essa criação material. Quando ele não quer mais manifestar, então essa criação se dissolve. Verso 13. O Senhor, enquanto deitado em seu leito de sono místico, gerou o símbolo seminal, de tonalidade dourada, através da energia externa, pois ele desejou manifestar apenas dele próprio muitas variedades de entidades vivas. Então, ele fecunda a natureza material através de seu sêmen transcendental, né? Que aqui está descrito como o símbolo seminal, dourado. Né? Aí fecunda a natureza, com nós. Né? Nós somos filhos de Krishna por causa disso. Filhos de Deus por causa disso. Ok, vamos ler o próximo verso, verso 14. Presta então atenção enquanto te falo como é que o poder de sua onipotência divide em três, chamados as entidades controladoras, as entidades controladas e os corpos materiais, conforme mencionado acima. Lembram que a gente falou Adhyatma, Adibhautika, Adidaivika e Adibhautika? Adhyatma, a entidade viva, controlada. Adidaivika, os semideuses, controladores. E Adhyatma e Adibhautika, os corpos materiais. Né? Foi falado anteriormente. Do céu, situado dentro do corpo transcendental do Mahavishnu, manifesto a energia sensorial, a força da mente e a força mística, são todos gerados, bem como o somatório do manancial da força viva total. Isso é do céu, né? Então ele está descrevendo o corpo aqui do Mahavishnu, né, que entrou na natureza material. Então, como foi que o céu existia, né, no corpo do Mahavishnu, né? O céu, que é o éter, né, situado dentro do corpo transcendental do Mahavishnu manifesto. Do Mahavishnu manifesto a energia sensorial do Mahavishnu manifesto e a energia sensorial do céu, né? Apareceu tudo isso. Verso 16. Assim, isso é bastante técnico, né? A parte bem técnica aqui da criação. Ok? Assim como os súbitos de um rei seguem o seu senhor, do mesmo modo, quando a totalidade da energia está em movimento, todas as outras entidades vivas movem-se. E quando a totalidade da energia deixa de se esforçar, todas as entidades vivas param as atividades sensuais. Então, tudo que nós estamos fazendo é porque o Mahavishnu está se movimentando. Quando ele parar de se movimentar, a gente não consegue fazer mais nada. Verso 17. A força viva, sendo agitada pelo Virat Purusha, gerou fome e sede, e quando ele desejou beber e comer, a boca se abriu. Então, assim existia a forma, mas não tinha boca, né? Porque a forma era autossatisfeita, né? Essa forma. Mas quando, isso é do Virat Purusha, né? Mas quando ela desejou, por influência do Virat Purusha, né? Virat Purusha, né? Agitado pelo Virat Purusha, então essa forma começou a desejar comer. Aí surgiu a boca. Né? A boca, primeiro surgiu a necessidade de comer, né? A ciência diz isso. Depois é que veio a boca.
Da boca manifestou-se o palato, né? Aí foi evoluindo, né? Manifestou-se o palato, depois a língua também foi gerada. Depois disso, todos os diferentes sabores passaram a existir para que a língua pudesse degustá-los, né? Então, tudo é em volta da satisfação dos sentidos. Então, quando o Mahavishnu manifestou a boca, aí tá, mas a boca que desejou comer, mas aí vem a evolução. Mas tem que ser saboroso, tem que ser etc, etc, etc. Aí começou a manifestar os diferentes poderes sensórios relacionados com a boca, né? Pelo ato da ingestão. Quando o Senhor Supremo desejou falar, as palavras foram vibradas, que é outra coisa que a gente faz com a boca, vibrar palavras, né? Então, quando o Senhor Supremo desejou falar, essa viratarupa, né? Então, as palavras foram vibradas da boca. Então, a deidade controladora, o fogo, foi gerado da boca. Mas quando ele estava deitado na água, todas as funções permaneciam suspensas, né? Então, isso foi quando o Senhor Supremo, antes de entrar no universo, né? Lá estava tudo suspenso. Quando ele entrou no universo com a influência do Virat Purusha, aí começou a manifestar todas as atividades sensórias. Em seguida, quando o Supremo Purusha desejou cheirar odores, foram geradas narinas e a respiração. O instrumento nasal e os odores passaram a existir. E as deidades controladoras do ar, transportando o cheiro, também se tornaram manifestas. Ok? Então isso aí, tudo vem dos desejos. Se Krishna não desejasse cheirar, a gente não ia conseguir cheirar. Se Krishna não desejasse falar, a gente não conseguiria falar. Então a criação, ela tem a sua origem no Senhor Supremo, a origem da fala, a origem do cheiro e etc. É isso que ele está explicando aqui. Assim, quando tudo era escuridão, o Senhor desejou ver a si mesmo e tudo que foi criado. Então os olhos, o iluminante Deus Sol, o poder da visão e o objeto da visão são todos da visão, todos se manifestaram. Então, para que a gente vê, porque Krishna desejou ver. Se a gente não vê, a entidade viva não tem o poder de ver. Se Krishna não vê, não tem. Então, primeiro, Krishna desejou ver. Aí se manifestou a luz e tudo mais. Quando os grandes sábios passaram a desejar a obtenção de conhecimento, os ouvidos, o poder de ouvir, a deidade controladora da audição e os objetos de audição manifestaram-se. Os grandes sábios desejaram ouvir sobre o eu. Então aí é interessante, porque a audição ela deve ser usada para ouvir sobre a espiritualidade, né? Por isso que se manifestou. Os grandes sábios que estavam no corpo de Mahavishnu desejaram obter conhecimento. Aí se manifestou todas as variedades de sons, etc., e os ouvidos, né? Porque tudo vem do corpo do Senhor Supremo. Quando surgiu o desejo de perceber as características físicas da matéria, tais como maciez, dureza, calor, frio, beleza, leveza e peso, o fundamento da sensação, a pele, os poros cutâneos, os pelos do corpo e suas deidades controladoras, as árvores, foram gerados, por conseguinte, por dentro e por fora da pele há uma cobertura de ar, através da qual tornam-se proeminentes a percepção sensorial, né? Então, exatamente.
Essa percepção sensorial vem através dessa cobertura de ar, né? Então, e os nervos, eles captam certas radiações, né? Certos ares, e aí podem transmitir a mensagem para o cérebro, né? Exatamente, a ciência também corrobora com isso, né? Ok, então a pele surgiu pelo desejo de sentir as características físicas. Verso 24. Depois disso, quando a pessoa suprema desejou executar muitas variedades de trabalho, as duas mãos e sua força controladora, e Indra, o semideus do céu, tornaram-se manifestos, bem como os atos que dependem das mãos e dos sentidos. Então, Indra, ele se manifestou quando a deidade quis se movimentar, né? Quis se movimentar. E para trabalhar é preciso das mãos e pernas, né? Então, se manifesta Indra e as deidades que controlam os movimentos, né? Verso 25. Então, como ele desejou controlar o movimento, suas pernas se manifestaram, e das pernas foi gerado Vishnu, a deidade controladora. Por meio de sua supervisão pessoal deste ato, todas as variedades de seres humanos estão atarefadas cumprindo o sacrifício ocupacional, né? Então, Vishnu é que dá a mobilidade para que a gente execute o sacrifício ocupacional, né? Esse agora que a gente está fazendo, o sacrifício de ler o Bhagavatam, é uma misericórdia de Vishnu, que está nos ocupando com o poder de fazer a leitura do Bhagavatam, né? Então, verso 26. Em seguida, para o prazer sexual, para gerar prole e para saborear o néctar celestial, o Senhor desenvolveu os órgãos genitais, e assim existem o órgão genital e sua deidade controladora, o Prajapati. O desejo de prazer sexual e a deidade controladora estão sob o controle dos órgãos genitais do Senhor. Então, até isso, né, está sendo controlado pelo Senhor, né? Então, por isso que as pessoas buscam tanto prazer sexual, né? Porque é um prazer celestial, né? Ok? Aí as pessoas ficam apegadas a isso, né? O prazer sexual é para ter o prazer em si celestial, para gerar prole, né? Tem várias funções aí. Verso 27. Depois disso, quando ele desejou evacuar o refúgio dos alimentos, o orifício da evacuação, o ânus e o órgão sensorial relacionado a ele, desenvolveram-se juntamente com a deidade controladora, Mitra. O órgão sensorial e a subsequência evacuada estão sobre o refúgio da deidade controladora. Então, até para isso também, né? Se nós evacuamos, é porque tem uma deidade controladora que controla isso, e também porque a forma universal desejou evacuar, aí se manifestou o órgão para esse fim. E em todos nós, né? Porque se tem na forma universal, tem em todos. Verso 28. Em seguida, quando ele desejou ir de um corpo para outro, o umbigo e a partida do ar vital e a morte foram criados em conjunto. O umbigo é o refúgio para ambos, a saber, para a morte e para a força separadora. Para a morte, para ambos. Para a morte e para a força separadora. Então, no umbigo tem a vida, né? E a morte também se refugia no umbigo, né?
segundo está aqui, né? Por isso que muitos materialistas, né, eles abandonam o corpo através do ânus. A alma sai pelo ânus, né? Verso 29. Quando apareceu o desejo de comer e beber, o abdômen e os intestinos e também as características, as artérias se manifestaram. Os rios e os mares são a fonte de seu sustento e metabolismo, né? Então, na forma universal, as veias de nosso corpo são os rios e os mares, né? Então, aí, quando ele quis se alimentar, se nutrir, a forma universal, então formou-se o abdômen, com os intestinos, que são responsáveis por retirar os nutrientes dos alimentos, né? E mandar para as veias que dão esse nutriente para todo o corpo. Então isso aqui também é descrito, né? Bhagavata aqui também tem muita biologia, né? Verso 30. Quando houve o desejo de pensar nas atividades de sua própria energia, então o coração, a sede da mente, a mente, a lua, a determinação e todas as desejos tornaram-se manifestos. Então, aqui é como a forma universal está como que um embrião, né? Aí vai se formando as diferentes partes do corpo da forma universal que vão dar a origem a essas partes nas entidades vivas que compõem o universo, né? Então, aqui é um processo de embrionário da forma universal. Verso 32. Os órgãos dos sentidos... Não, primeiro verso 31. Os 7 elementos do corpo, a saber, a delgada camada sobre a pele, a própria pele, a carne, o sangue, a medula e o osso, são todos feitos de terra, água, fogo, ar. Terra, água, fogo. Ao passo que o ar vital é formado do céu, água e ar, né? Então aí é uma descrição, porque também o embrião vai se formando diferentes camadas, né, sobre os diferentes órgãos, né? E aí aqui está se descrevendo que como isso é feito, né? Alguns vêm da terra, água, fogo, né? E outros são formados de céu e água, né? O ar vital é formado de céu, que é o éter, o espaço, água e ar. O ar vital ele ainda é material, né? Ele é que possibilita a entidade viva permanecer no corpo. Os órgãos dos sentidos estão ligados aos modos da natureza material e os modos da natureza material são produtos do falso ego. A mente está sujeita a todas as espécies de experiências materiais, felicidade e aflição. E a inteligência é o aspecto que a mente assume quando faz deliberações. Então, a inteligência também é uma parte da mente, né? Só que é uma parte que ela toma decisões e orienta a mente, né? Orienta os desejos da mente, né? E controla os impulsos da mente. Então, essa é a parte da mente que controla a própria mente, é a inteligência. Verso 33. Assim, por meio de tudo isso, o aspecto externo da personalidade de Deus está coberto por formas grosseiras, tais como formas dos planetas, as quais te expliquei. Então, essas formas do Virata Rupa, né, ela vai se formando, né, e vai se formando todo o universo sobre a estrutura do Virata Rupa, né, sobre a estrutura da forma universal, né. Então, ela é coberta por
diversas formas. E os sistemas planetários que ele já tinha explicado anteriormente, né? Então aqui é novamente descrevendo a criação, mas só que descrevendo a fase embrionária do Viratarupa. Portanto, além desta manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental mais refinada, que é a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária é o fim. Portanto, está além dos limites da expressão e da especulação mental e é distinta da concepção material. Então, mas o Senhor Supremo é sempre espiritual, né? Então, a alma suprema que está na Viratarupa, né, ela é sempre transcendental. Nenhuma dessas formas do Senhor que acabam de ser descritas para ti tomam como referência uma visão material. É aceita pelos devotos puros do Senhor que o conhecem muito bem. Vou ler novamente. Nenhuma dessas formas do Senhor que acabam de ser descritas para ti, tomando como referência uma visão material, é aceita pelos devotos puros do Senhor que o conhecem muito bem. Então, não é assim a forma preferencial dos devotos, né? Os devotos preferem a forma de Krishna, 2 braços, Govinda. A personalidade de Deus manifesta-se em uma forma transcendental, sendo ele o objeto de seu nome. Sendo ele o objeto de seu nome, qualidade, passatempos, sectos e variedades transcendentais. Enquanto não seja afetado por essas atividades, ele parece estar ocupado nelas. Então, quando Krishna vem aqui, né, realizando diversos passatempos, parece um ser humano comum, mas na realidade ele está sempre transcendental a todas essas manifestações. Ó Rei, fica sabendo através de mim que todas as entidades vivas são criadas pelo Senhor Supremo, conforme suas ações passadas. Isso inclui Brahma, seus filhos como Daksha, os chefes periódicos, como Vaisvatamano, os semideuses como Indra, Chandra e Varuna, os grandes sábios como Brigo, Vyasa e Vasista, os habitantes de Pritiloka e Siddhaloka, os Charanas, os Gandharvas, os Vidyadharas, os Asuras, os Yakshas, os Kinnaras e os anjos, os entes serpentiformes, os semiescos, Kimpurushas, os seres humanos, os habitantes de Matriloka, os demônios, os pichachas, os fantasmas, os espíritos, os lunáticos e os espíritos malignos, as boas e más estrelas, os gnomos, os animais da floresta, as aves, os animais domésticos, os répteis, as montanhas, as entidades vivas móveis e inertes, as entidades vivas nascidas de embriões, ovos, transpiração e sementes, todas as outras, quer estejam na água, na terra, no céu, sintam felicidade, aflição ou mistura de ambas, todas elas, conforme suas ações passadas, são criadas pelo Senhor Supremo. Então aqui está se fazendo a descrição, né, de vários tipos de criações do Senhor Supremo, né, que são bem... Algumas a gente não conhece, né, não tem nem ideia do que seja. Algumas, como fantasma, gnomos, aí a gente tem uma ideiazinha do que sejam. Verso 41. Segundo os diferentes modos da natureza material,
o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da escuridão, há diferentes criaturas vivas que são conhecidas como semideuses, seres humanos e entidades vivas infernais. Ó Rei, até mesmo um modo específico da natureza, sendo misturado com os outros dois, divide-se em três. E, assim, cada espécie de criatura viva é influenciada pelos outros modos e também adquire as peculiaridades próprias a esses modos, né? Isso aí é estudado, né, na psicologia também, né, que existem certas personalidades, né, que eles dividem os tipos psicológicos, e se a gente analisa direitinho, é apenas os três modos da natureza que estão formando os diferentes tipos psicológicos com a mistura deles, né? Depois eu vou escrever algo bem específico, eu vou dar uma estudada em psicologia e vou escrever, vou colocar aqui no Face, bem específico o que a psicologia fala e como está de acordo com a influência dos modos da natureza. Verso 42. Ele, a personalidade de Deus, como mantenedor de tudo no universo, aparece em diferentes encarnações após estabelecer a criação, e assim recupera todas as espécies de almas condicionadas entre os seres humanos, os seres que não são humanos e os semideuses. Então, esse é o objetivo das encarnações de Krishna. Krishna vem em diferentes encarnações para resgatar as entidades vivas. Depois disso, no final do milênio, o próprio Senhor, sobre a forma de Rudra, o destruidor, aniquilará toda a criação, assim como o vento dispersa as nuvens. Então, para destruição, Krishna, ele empodera Rudra, né? E ele faz, como Vishnu, a manutenção. Verso 44. Os grandes transcendentalistas fazem essa descrição sobre as atividades da Suprema Personalidade de Deus, mas os devotos puros merecem ver fenômenos transcendentais mais gloriosos que ultrapassam esses aspectos. Então aqui ele está se justificando porque ele falou essa parte da criação, né, tão detalhadamente. Porque os transcendentalistas, eles estão descrevendo o Senhor dessa forma, mas que os devotos não dão muita bola para essa forma, não. Eles preferem a forma de Krishna original, como Govinda. Verso 45. Não há participação direta do Senhor na criação e destruição do mundo material. O que se descreve nos Vedas sobre sua interferência direta é só para neutralizar a ideia de que a natureza material é o Criador. Então tem muita gente que acha que a natureza material sozinha ela é a criadora. Então, quando se coloca a mão do Senhor agindo para a criação, então não é que o Senhor age diretamente, mas os Vedas mencionam isso só para quebrar essa ideia de que não existe um Criador. Este processo de criação e aniquilação descrito, em resumo, nesta passagem, é o princípio regulador vigente enquanto dura um dia de Brahma. Então, toda vez que ocorre um dia de Brahma, aí tem uma destruição e depois passa-se a noite, as entidades vivas ficam manifestas e quando começa o outro dia de Brahma, aí nova criação. É também o princípio regulador vigente na criação do Mahat, no qual a natureza material se dispersa, né? Então, quando Brahma dorme, a natureza material se dispersa.
Ela fica no estado inerte. Né? Verso 47. Ó rei, oportunamente explicarei a medida do tempo em que seus aspectos grosseiro e sutil, como os sintomas específicos de cada um, mas, por enquanto, deixe-me explicar-te a Padmakalpa. Então, agora, ele vai explicar os princípios do tempo, né? Mas antes, ele vai explicar um princípio preliminar, que é a Padmakalpa. Shaunakarishi, depois de ouvir tudo sobre a descrição, dirigiu a Sutta Goswami perguntas a respeito de Vidura, pois Sutta Goswami já o havia informado como Vidura saíra do lar, deixando de lado todos os seus parentes, que dificilmente podiam ser abandonados. Então agora vai mudar um pouco de assunto. Acabou essa parte aí da criação e agora ele vai mudar para passatempos relacionados com Vidura, certo? Que era o tio dos Pandavas, né? E que saiu do lar, né? Então ele está aqui introduzindo o terceiro canto. O terceiro canto vai ser falado, vai mudar o assunto, né? Aí vai mudar de canto. Shaunakarishi disse, por favor, transmite para nós os assuntos que foram comentados entre Viduras e Maitreya, que falaram de temas transcendentais, e as perguntas de Vidura respondidas por Maitreya. Por favor, informa-nos a razão pela qual Vidura abandonou os laços com os membros de sua família e por que tornou a vir para casa. Também deixa-nos conhecer as atividades de Vidura enquanto ele estava nos lugares de peregrinação. Então aqui já está introduzindo o próximo capítulo, que é o terceiro canto, né? Que vai explicar as atividades de Vidura, Maitreya, a encarnação de Kapila, também vai ser descrita nesse próximo canto. Sri Sutta Goswami explicou, passarei agora a explicar-vos os mesmos assuntos que o grande sábio explicou enquanto respondia às perguntas do rei Parikshit. Por favor, ouve-os com atenção. Então, Sutta Goswami agora vai descrever a descrição de Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj. E assim, fim do segundo canto. Então, terminamos o segundo canto. Por misericórdia de Krishna, conseguimos mais uma vez cumprir o nosso sacrifício do Bhagavata, né? Para ler todo o Bhagavata, né? Para diminuir as influências de Kali Yuga, né? Kali Yuga aí está muito forte, né? Então vamos ver aqui, Jai Nityananda, Hare Krishna, está aqui no chat, né? Ok, vamos ver aqui. Quem mais? Eu acho que só o Nityananda veio hoje. O pessoal hoje estava querendo dormir cedo. Jai Nityananda, Hare Krishna, Vanchakalpa, obrigado pela sua fidelidade, né? E vamos encerrar essa live cantando Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Hare Krishna. Até amanhã, até a próxima live, que você possa ser 100% feliz pelos atos de sacrifício que você vem executando para a consciência de Krishna. Haribol!